Olá, é uma alegria estar aqui com você e eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre trajetória na área dos estudos, né? A trajetória dos estudos. Eu quero compartilhar um pouco com você da minha trajetória. Eu comecei a pregar desde muito novo, desde os meus 9 anos de idade, e naquela época você não podia fazer teologia antes que completasse 16 anos. E eu me lembro que eu fiz contagem regressiva, porque eu sempre desejei ingressar nos estudos teológicos, mas naquela ocasião, como eu tenho dito, só seria possível a partir dos 16 anos. Assim que completei 16 anos, eu ingressei no meu primeiro curso básico em teologia. Fiz naquela época um curso básico, durava 4 anos, e eu estudei esses 4 anos do curso básico e continuei ali os meus estudos particulares, buscando o aperfeiçoamento bíblico, conhecendo autores, conversando com pessoas que gostavam também da área da teologia, e quando então, aos 21 anos de idade, conheci o saudoso pastor Luiz Antônio, e com ele também eu me tornei ainda mais apaixonado pela leitura bíblica, pela leitura de bons livros, e continuei os meus estudos ainda por conta, né? Depois, com meus 24 anos, eu ingressei na minha graduação em teologia, fiz a minha graduação, concluí os meus estudos, me graduei em teologia e então, tempos depois, ingressei no meu primeiro mestrado, fiz o meu primeiro mestrado em teologia sistemática pelo CPAJ, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, e logo em seguida eu ingressei também em um novo mestrado, já pela Fabapar, concluí meu mestrado e agora estou doutorando em teologia pela PUC de São Paulo. Além disso, fiz algumas especializações e também fiz licenciatura em pedagogia. Tudo isso eu estou trazendo aqui para dizer sobre a importância de nós dedicarmos as nossas vidas para melhor servir a igreja. Eu costumo dizer que a igreja é o bem mais precioso que Deus tem na terra. Portanto, aqueles que trabalham pela igreja devem fazer o melhor, devem dedicar-se ao máximo para melhor servir aquela que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus, o bem mais precioso que Deus tem na terra. Afinal, foi comprada pelo precioso e inigualável sangue de Jesus. Então, aqueles que militam na área do ensino, da pregação, da exposição bíblica, devem aprimorar os seus conhecimentos constantemente. Então, como eu disse, eu comecei a estudar aos 16 anos, hoje com 42 anos eu continuo estudando, buscando me aprimorar, me aperfeiçoar, me atualizar para melhor servir a igreja com fidelidade ao texto sagrado e também com relevância para esse tempo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e incentivar você. Ah, pastor, mas eu não sou um pregador, eu não sou um ensinador, mas você certamente tem uma vocação para servir a igreja, seja falando em público pequeno, ou considerado um pouco maior, ou grande, ou para uma pessoa. O fato é que todos nós, indistintamente, não só podemos, como devemos aprofundar os nossos conhecimentos gerais, mas nesse caso, em especial, na Bíblia Sagrada. E eu quero aproveitar e incentivar você a não somente conhecer, mas também se inscrever nos cursos de pós-graduação da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, cujos pastores José Wellington e José Wellington Costa Júnior são os diretores gerais, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar como diretor executivo. E eu quero incentivá-los a serem alunos do nosso programa de pós-graduação. Aliás, nós temos 2 pós-graduações interessantíssimas. A primeira que eu gostaria que você conhecesse é Teologia Bíblica. Você estuda o Antigo e o Novo Testamento, e é importante porque isso vai te ajudar a aprofundar e ampliar o seu conhecimento bíblico, mas também vai te
dá condições de dialogar a partir das Escrituras com outras áreas do conhecimento. Afinal, é um curso acadêmico. Então você vai dialogar, por exemplo, com a história. Então, como que a Bíblia ela influenciou a história, influencia a história e deve continuar influenciando a história. A filosofia, que é um instrumento fundamental na compreensão da teologia. Então, como que o Antigo Testamento pode ser lido também a partir de instrumentos da filosofia, assim como o Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi composto dentro de um contexto totalmente dominado pela filosofia. Então, como a filosofia serve ao propósito de conhecermos mais as Escrituras. Também a ética do Antigo Testamento, a ética do Novo Testamento, a sociologia, a relação interpessoal, a relação da sociedade, como a Bíblia ela pode conduzir as pessoas nesta convivência social. Isso é importante porque nos faz enxergar mais longe e amplamente. E claro, é uma forma de você se preparar para melhor servir a igreja através do seu ministério. Além desta pós-graduação em teologia bíblica, a FAESP também oferece a pós-graduação em teologia arminiana. Muito se fala sobre discussões entre calvinistas e arminianos. Eu sou arminiano, mas há muitas pessoas que sequer sabem o que é a teologia arminiana, como ela foi constituída, em que contexto, como se deu os debates entre o pensamento de Calvino e Armínio, e você tem a oportunidade de se tornar um especialista em Bíblia e um especialista em teologia arminiana. Eis aí uma grande oportunidade de você dar continuidade aos seus estudos, que conforme eu disse no início da minha conversa aqui com vocês, é de fundamental importância. E lembrando que para você ser aluno da pós-graduação, há duas formas. A primeira é você que já tem uma graduação, não necessariamente em teologia. Qualquer graduação que você tiver, você está apto a fazer uma pós-graduação e se tornar um especialista. Pastor, mas eu não tenho nenhuma graduação. Você também pode estudar como curso de extensão. A diferença é que ao final o seu certificado não sairá como pós-graduação, porque você ainda não tem a graduação, mas sairá como curso de extensão. Mas existe diferença de conteúdo? Absolutamente que não. O conteúdo é o mesmo, o aprendizado é o mesmo, os professores são os mesmos, nesse sentido não muda absolutamente nada, tá bom? Então, eis aí uma grande oportunidade.